A neurociência afirma que quando ficamos pensando em decepções ou em mágoas constantemente, acabamos desregulando a produção de cortisol, que é um hormônio que, quando desregulado, acaba produzindo baixa imunidade, risco de depressão e também fadiga e estresse. Outra coisa ruim que pode acontecer é a diminuição da liberação de serotonina, que é um hormônio ligado ao humor e à felicidade. Ao contrário, o perdão aumenta a liberação de serotonina, produzindo mais alegria em nós. Mas seria interessante pensar também no que a Bíblia diz a respeito do perdão. O que será que ela fala? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já devem ter visto, o vídeo é sobre perdão. Vamos começar dando uma definição para ele. O perdão é uma decisão consciente de que você não vai mais sentir rancor, ódio ou mágoa de uma pessoa, mesmo com ela tendo errado com você. E eu ouvi dizer também uma vez que quando você perdoa é como se uma ferida sua cicatrizasse. Você olha para a cicatriz, você sabe o que aconteceu, mas você não sente mais a dor da ferida que tinha ali antes. Isso é muito legal. Augusto Cury, um homem altamente inteligente, disse uma vez: a vingança alivia um minuto, mas o perdão alivia uma vida. Isso que ele falou entra em concordância com o que a Bíblia fala. Eu vou ler para vocês uma referência que fica em Colossenses 3,13. Ela diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Pode-se notar no final desse versículo que ele deu Cristo como exemplo de perdão. Lá em 1 João 4,19, fala o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E com esse grande amor de Cristo, ele nos perdoou das nossas ofensas, dos nossos pecados, de tudo de ruim que a gente fez. Outro caso em que podemos ver a Bíblia falando sobre perdão fica em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. E no versículo 12 fala o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Peraí. Assim como nós perdoamos? Estou imaginando se uma pessoa não perdoa. Ela não pode falar isso para Deus, fazer essa oração. Senão ela vai estar pedindo para Deus não perdoá-la. E isso é algo, creio eu, que um tanto bizarro. E ainda em Mateus 6, há dois outros versículos que reafirmam a importância do perdão. Ficam bem pertinho da referência anterior. São o 14 e o 15, e eles dizem o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nesses dois versículos, podemos notar a presença de uma palavra muito importante, se. Ela expressa a condição, e claramente a condição que Deus impôs para nós, para que nós fôssemos perdoados, é perdoar os outros. Porque, como foi citado anteriormente, se alguém não perdoa o seu irmão, é porque ele não quer ser perdoado, só pode. No capítulo 18 do livro de Mateus, é contada a história do credor incompassivo. Um servo devia muito dinheiro ao rei e não podia pagar. Só que o rei acabou perdoando a dívida dele. Só que quando esse servo saiu, estava finalmente livre da sua dívida, foi perdoado, ele encontrou uma pessoa que devia uma quantia de dinheiro bem menor da que ele foi perdoado. Só que ele não quis perdoar o homem que estava devendo dinheiro a ele. E ele resolveu prender o homem até que a dívida fosse paga. Quando eu era mais nova, que eu escutei essa história pela primeira vez, eu fiquei pensando: nossa, que absurdo! Como alguém cometeria tal ato?
Só que aí eu vi que as pessoas são capazes de fazer exatamente o que esse servo fez. Deus, ele é representado pelo rei nessa história. E nós, como esse servo que devia muito dinheiro, mas que a conta foi paga. Deus, ele perdoou a nossa dívida, tudo que a gente fez de ruim, como a Bíblia fala, as nossas ofensas, todas as besteiras que a gente já fez. Todas, Deus perdoou. Só que aí, certas pessoas acabam se achando direito, né? De não perdoar o irmão delas, que cometeu que errou com elas. Aí eu fiquei pensando assim, não é que isso acontece mesmo? Depois dessa reflexão sobre o perdão, eu gostaria de convidar vocês a participarem desta oração comigo, acerca do que foi falado no vídeo de hoje. Senhor, meu Pai, muito obrigada pelo perdão, pelo poder que ele tem. Muito obrigada por nos perdoar de todas as dívidas que nós tínhamos. O Senhor nos perdoou de todas. Muito obrigada por nos ajudar quando precisamos perdoar algum irmão nosso. Se nós sentirmos alguma dificuldade de liberar perdão, temos confiança de que o Senhor pode nos ajudar. Muito obrigada por ser o nosso maior exemplo de que devemos perdoar os outros. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós perdoamos o nosso irmão, nós naturalmente conseguimos ter uma aliança com ele. E é justamente esse o nome da música desse vídeo, a aliança. Juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou com você. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos que estão deixando seu gostei, seus comentários e compartilhando. Eu não podia me esquecer. Até mais!